O vídeo de hoje é para falar sobre as manifestações que estavam marcadas para ocorrer no dia 12 de setembro de 2021 contra o presidente Jair Bolsonaro. Tiveram atos em 15 capitais. Todas as capitais tiveram baixa adesão e algumas baixíssima adesão. Em São Paulo, na Avenida Paulista, no carro de som tiveram a presença de 4 presidenciáveis. Não são candidatos porque ainda é proibido assumir a candidatura, a pré-candidatura. Mas todos sabemos que são 4 presidenciáveis que tiveram na Avenida Paulista. Os mais conhecidos são João Dória, governador do estado, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM. Os 3 mais fortes, os 3 presidenciáveis mais fortes que estiveram reunidos na Avenida Paulista. Sabe qual foi a estimativa de pessoas que estiveram presentes na manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista? Segundo o secretário de Segurança Pública do próprio estado de São Paulo, onde João Dória estava presente, era um dos manifestantes, um dos líderes contra o presidente na manifestação. Apenas 6.000 pessoas. Isso é porque não viu a foto. Veja essa foto aqui, da Avenida Paulista. Veja o ângulo que foi tirado. O ângulo fechado, não foi um ângulo abrindo os 2,8 km da Avenida Paulista. Não, foi um ângulo fechado apenas onde tinha a concentração do povo. Agora compare com a foto do dia 7 de setembro, onde o ângulo da foto é ampliado pelos 11 quarteirões da Avenida Paulista, ampliando até quase os 3 quilômetros de extensão da avenida. Então, o presidente Bolsonaro tem o apoio do povo, da população em massa. As manifestações foram marcadas para o dia 7 de setembro, encheram as ruas em muitas capitais. Aqui no meu estado do Maranhão, um estado comunista, onde o governador é do PCdoB, o Flávio Dino, teve milhares de carros nas avenidas com bandeira, com o povo fazendo sua manifestação em prol do governo Bolsonaro e a favor das liberdades e das garantias constitucionais. O Estadão, um jornal militante assumidamente contra o presidente Bolsonaro, foi quem divulgou a notícia de baixa adesão em todas as capitais onde tiveram manifestação contra o presidente Bolsonaro. Ora, esses 3 presidenciáveis, João Dória, Mandetta e Ciro Gomes, podem ter uma depressão qualquer dia desse e hoje certamente não vão dormir bem. Quando eles lembram do dia 7, o apoio que tinha tanta gente para só um homem, um só Bolsonaro, sem partido político, e eles todos reunidos em Belém pelo menos teve Podemos, teve DEM, teve vários partidos, PDT, PSB, PDT, Podemos, Cidadania, Novo. Só que as lideranças não compareceram em Belém. Com vergonha do vexame, nem 200 pessoas tinham em Belém. Em São Paulo, que era para ter muita gente, 6.000 pessoas. Olhe que quem estava presente era o governador do estado, João Dória, presidenciável. Tem a massa, a manobra política, o peso em cima dos servidores comissionados que assumem cargos de confiança. Será que não teve uma pressão para comparecer em massa? Geralmente isso acontece. Vamos ver aqui as manchetes do Estadão. Veja essa daqui. Ato na Avenida Paulista reúne 6.000 pessoas, diz secretário de Segurança Pública. Veja essa matéria do Estadão que acabou de sair hoje no dia 12 de setembro de 2021. Os protestos em defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Neste domingo, tiveram baixa adesão nas 15 capitais onde havia atos marcados pelos grupos de centro-direita, Movimento Brasil Livre, o MBL, mais conhecido como Movimento Bumbum Livre,
vêm para a rua e livres. Porém, teve cidade como São Paulo, que é ícone do PSDB, que estava presente, bem como do PDT Ciro Gomes, vários políticos e pretendentes se uniram contra o presidente, mas como o próprio jornal militante disse, teve baixa adesão. Em algumas cidades, baixíssima adesão. São muitos partidos políticos envolvidos, mas mesmo assim não conseguiram convencer boa parte da população para se reunir no dia 12. Não conseguiram. Então, meus amigos, quando comparamos o número de gente, o número de manifestantes do dia 7 de setembro com o de hoje, 12 de setembro, aí comprovamos que o presidente Bolsonaro tem um povo ao seu lado. Não é à toa que quando a corda esticou do presidente Bolsonaro com os ministros do STF, os próprios ministros perceberam que milhões de pessoas, milhões de eleitores ao lado do presidente. Eles sentiram a pressão. A família deles, vocês acham que não sente milhões de pessoas contra você? Seus familiares, muita pressão. Então eles também não são durões assim não. Então o presidente recuou, mas os ministros também recuaram. A prova do recuo do STF é a liberdade do jornalista Oswaldo Eustáquio e outras que estão por vir, que o próprio presidente não queira abrir o jogo, mas disse para confiar nele que está tudo em dias, está tudo devidamente preto no branco. E acredito que as peças vão se encaixar no seu devido tempo, no seu devido momento. Então devemos confiar no presidente e saber que, mais do que nunca, estamos no caminho certo, pois estávamos no fundo do poço e estamos saindo. E não é do dia para a noite que as coisas vão ser endireitadas. Ainda mais que pegamos esta pandemia para turbinar, para sacudir, para sujar a nossa economia, para impedir o nosso progresso econômico. Então temos que ter paciência e acreditar. E eu tenho certeza que a maioria está pensando assim também, porque o reflexo foram o número de gente que foram para as ruas. Ok? Até o próximo vídeo.